Agora sim, a hora de entrevista importante aqui no 360 para repercutir os últimos acontecimentos da política. Vamos conversar com o ministro Jader Filho, ministro das Cidades. Muito bem-vindo, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui nos estúdios da CNN Brasília, ministro. Eu que fico feliz de estar aqui com você, Débora, saudando a todos os telespectadores que nos assistem aqui na CNN. Ministro, notícia de hoje que eu gostaria de repercutir contigo. O Conselho Curador do FGTS aprovou novos limites para financiamento do Minha Casa Minha Vida, né? E para as faixas 1 e 2. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, a dinâmica desses reajustes, digamos assim. Na verdade, nós temos feito, Débora, diversas alterações conforme a gente percebe que existem necessidades para que as contratações aconteçam dentro do Minha Casa Minha Vida, para que hajam facilidade para que os financiamentos venham acontecer e as famílias realizem o sonho da casa própria, nós vamos fazendo alguns ajustes. Esse foi um pequeno ajuste que nós fizemos, alteração em alguns tetos e algumas cidades que a gente percebeu que estavam tendo dificuldades no processo de contratação. Então, como nós estamos sempre em diálogo com a Caixa Econômica Federal, sempre em diálogo com as instituições que trabalham com Minha Casa Minha Vida na construção civil, nós vimos a necessidade disso, o Ministério apresentou essas alterações e essas alterações aconteceram. O nosso objetivo com essas alterações, sejam essas ou qualquer outras que já aconteceram, as que vão vir pela frente, é sempre para facilitar, para que as famílias possam acessar e realizar o sonho da casa própria. Vou chamar o Pedro Venceslau para participar dessa nossa entrevista também. Pedro, que está lá no estúdio de São Paulo. Pedro. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Ministro, a gente acompanha aqui de São Paulo essa relação turbulenta entre o governo federal e o governo do estado em relação à favela do Moinho, com diversas trocas de acusação. Eu queria saber como é que está essa relação, como é que está, quais são os próximos passos, o cronograma da criação do parque e da transferência das famílias para os apartamentos e como é que vai ser a divisão no ano que vem, né, do crédito dessa obra. É uma obra que o governo do estado vai apresentar como uma vitrine de Tarcísio e provavelmente o presidente Lula também como uma vitrine do governo federal. Pedro, o avanço tem acontecido, diversas famílias já conseguiram, já estão com o processo já de contratos assinados, né? Já estão em busca dos seus imóveis, outras famílias já alcançaram os seus imóveis, né? Porque o Compra Assistida, que foi esse modelo que nós criamos lá para o Rio Grande do Sul, lembrando que lá no Rio Grande do Sul mais de 9.000 famílias já receberam a chave das suas casas e o nosso objetivo é que as 900 famílias que estão nesse processo dentro da favela do Moinho tenham o mesmo objetivo. Isso leva um certo tempo para algumas famílias que têm mais dificuldade em encontrar o imóvel que venha se adequar às suas necessidades, mas todas as famílias da favela do Moinho que se adequarem àquela realidade, que está dentro do faixa 2, que estão até R$ 4.400, elas vão receber a sua casa própria. O governo federal entra com 180 mil e o governo de São Paulo entra com 70 mil. Qualquer tipo de disputa que possa acontecer, eu acho que não deve acontecer agora, Pedro. Essa disputa deve se acontecer na eleição. Eu acho que o objetivo que deve ser feito agora de todos nós é dar segurança às famílias da favela do Moinho para que elas tenham o direito a ter um lar onde elas possam cuidar das suas famílias com segurança. Ministro, que o senhor fala da parte técnica, mas também da parte política. O ministro do Turismo, agora ex-ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do Pará, era do União Brasil, foi expulso do União Brasil. O União Brasil reivindicou a vaga dele no Ministério do Turismo. O presidente Lula avisou que ia precisar da vaga. Então, está substituindo Celso Sabino, mas disse, olha, você vai ser nosso candidato no Senado, com nosso apoio ao Senado, lá pelo estado do Pará, que é o seu estado. Como é que foi essa concertação? Passou pelo senhor? Não, essa foi uma decisão do presidente Lula, junto com a direção do partido, com a direção do União Brasil,
onde União Brasil e alguns parlamentares do União Brasil para a formação dessa base, que é muito importante que o presidente tenha essa base, que o governo federal tenha essa base dentro do Congresso. Então, aí, cerca de 25 deputados indicaram o novo ministro, o Gustavo, pedindo a substituição do ministro Celso, que fez um grande trabalho à frente do Ministério do Turismo, batendo recordes na questão para que mais pessoas viessem visitar o Brasil, e eu tenho certeza que o próximo ministro Gustavo vai encontrar o Ministério do Turismo melhor do que antes, e com isso vai poder dar sequência a esse grande trabalho que o governo do presidente Lula tem feito no turismo. O Brasil é um país que tem muita capacidade de ampliar o seu turismo, seja pela nossa cultura, pelas nossas belezas naturais, pelo nosso povo. Então, eu acho que o turismo do Brasil cresce a partir das ações do governo federal, a partir das ações da iniciativa privada, e eu acredito que com as ações que foram feitas pelo ministro Celso, e acho que vão ser feitas agora pelo novo ministro Gustavo, eu tenho certeza absoluta que o turismo brasileiro só vai crescer. Pedro Venceslau. Ministro, o MDB é um partido que tem uma ala governista e uma ala de oposição. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre qual a expectativa para 2026. Diante dessa divisão do partido, o MDB deve ficar independente e liberar os estados? Ou o senhor ainda acredita que é possível que o MDB esteja no palanque de Lula e eventualmente indique o seu candidato a vice-presidente? Pedro, quem conhece o MDB sabe da sua diversidade histórica. É um partido que sempre teve a democracia dentro como seu pilar central das suas linhas, como tratam o dia a dia dentro das nossas decisões. Então, a gente sempre respeita todas as decisões regionais e, obviamente, o partido é um partido muito grande que tem diversos, vamos dizer assim, líderes regionais que têm as suas iniciativas. O MDB não é um partido que tenha dono. Nós respeitamos todas as posições dos estados. Mas eu advogo que seria uma coerência por parte do MDB, que tem três ministérios importantes: o Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, o Ministério do Planejamento com a ministra Simone Tebet e eu à frente do Ministério das Cidades. Então, acho que é uma questão de coerência que o MDB, que esteve desde o início do governo do presidente Lula, que já o acompanhe no primeiro turno. Até porque eu acredito que o projeto do presidente Lula é o melhor projeto para o Brasil. Você veja aí os números que nós estamos alcançando, quer dizer, a menor taxa de desemprego da história desse país. Nós temos o crescimento da renda do povo. Hoje nós temos um programa da qual eu estou à frente, o Minha Casa Minha Vida, entregando, são 2 milhões de casas contratadas. Lembrando que essa meta era uma meta para o final de 2026, nós estamos alcançando com um ano de antecedência. Então, eu acho que os números mostram que o Brasil está no caminho certo, inflação controlada, então a nossa economia crescendo. Então, eu acredito, Pedro, que o melhor caminho para o MDB e para o Brasil é acompanhar o presidente Lula. Ministro, a gente tem visto falas do presidente Lula e ele pega o programa Minha Casa Minha Vida e quando ele vai falar do programa, que é todo executado e pensado ali no seu ministério, ele fala com muito orgulho, né? Acho que vai ser e continua sendo uma das principais bandeiras desse mandato dele, né? De conquista, do tamanho, da ampliação, né? Que se deu, da nova escala que se deu o programa Minha Casa Minha Vida. E também a retomada da faixa 1. Né, porque o faixa 1 ele tinha sido, digamos assim, aposentado pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, assim, só para a gente fazer um balanço, o ano está acabando, gostaria de saber o seguinte: no começo do mandato, 2023, qual foi a meta que o senhor recebeu e em que ponto estamos agora, no fim de 2025, e o que dá para fazer até o fim do ano que vem? Débora, primeiro, quando nós chegamos, né, o programa havia sido extinto. Minha Casa Minha Vida não existia mais. Então, nós recriamos o programa, fizemos diversas alterações para que todas as famílias pudessem ter acesso à casa própria, a partir do faixa, como você disse, do faixa 1, que são as famílias que ganham até R$ 2.850, até o faixa 4, que é o Minha Casa Minha Vida classe média, que são para famílias que ganham até R$ 12.000. Porque o nosso intuito
são dois. Primeiro, poder dar a possibilidade para que a sociedade, seja ela qual for, ela possa realizar o sonho da casa própria. E o outro, que é a geração de emprego e renda. Hoje, a construção civil está em pleno emprego exatamente por conta do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, Débora, é responsável por 67% de todas as vendas, por exemplo, na cidade de São Paulo. O que mostra a força, a pujança que o programa está tendo em relação à questão do setor imobiliário. O presidente Lula estabeleceu 2 milhões de casas contratadas em 4 anos. Nós trabalhamos duro e conseguimos, com um ano antes, bater essa meta. Nós vamos fechar 2 milhões de casas agora no mês de dezembro. E nós já aumentamos, já ampliamos a meta até o final de 2026, para 3 milhões de casas. Com isso, a gente avança, reduz o déficit habitacional. Mas quando a gente fala de déficit habitacional, Débora, é bom lembrar, a gente fala também das pessoas que moram em inadequação. Por isso que nós criamos também esse novo programa, que é o programa Reforma Casa Brasil, que é exatamente para aquelas pessoas. Por um lado, quem quer uma casa nova, tem o Minha Casa Minha Vida para poder atender as famílias. E aquelas famílias que querem continuar morando nas suas casas, mas querem construir um banheiro, querem melhorar a cozinha, querem fazer um quarto para o filho, nós criamos um novo programa Reforma Casa Brasil. Com isso, você ataca o problema em duas frentes. Para aquelas pessoas que querem casa, a gente atende com Minha Casa Minha Vida. Aquelas pessoas que querem melhorar suas casas, a gente atende com Reforma Casa Brasil. Pois é, essa foi até uma inovação, né, desse terceiro mandato do governo Lula e aí, no caso do Ministério das Cidades. Pedro Venceslau, sua última pergunta aqui para a gente encerrar nosso papo. Ministro, o governo está estudando para 2026 o projeto da tarifa zero no transporte público, que é um projeto interministerial, né, multidisciplinar, mas que certamente passa pelas cidades. É viável, é possível que isso esteja no programa do presidente Lula e é algo que pode acontecer de fato ou é muito caro para o governo isso? Pedro, esse estudo foi recomendado pelo presidente Lula ao Ministério da Fazenda. Nós, que somos responsáveis pela mobilidade urbana no Brasil, estamos aguardando a parte econômica para que nós possamos colocar esse tema em pauta. O que eu acredito, Pedro, eu não sei se é possível a gente chegar na questão da tarifa zero. A gente precisa avaliar os números para isso. Mas uma coisa eu tenho convicção. Nós precisamos discutir o transporte público no Brasil. Esse modelo que está posto aí, onde o cidadão comum paga a tarifa como um todo, esse modelo não funciona mais. Nós precisamos subsidiar esse modelo. E para isso nós precisamos abrir um processo de discussão, seja do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, de como é que todos juntos nós vamos encontrar uma maneira de melhorar o transporte público no Brasil. Nós não podemos mais ver ônibus sucateados nas nossas ruas. Tem cidades, Pedro, que tem a sua frota com mais de 10 anos rodando nas cidades. Isso não é possível. Nem o próprio Código de Trânsito brasileiro permite isso. Mas, para isso, nós precisamos resolver o processo econômico, para que nós possamos dar à população um transporte que ela mereça, que ela chegue mais cedo em casa, que ela chegue mais cedo ao trabalho e que ela possa ter um transporte público com ar-condicionado, com Wi-Fi, um transporte público digno. É disso que a gente precisa discutir. E, para isso, a gente precisa, sim, discutir o subsídio. Se for possível a tarifa zero, se os números mostrarem, acho que esse é o mundo ideal. Mas, se não for possível, nós temos que encontrar uma maneira de subsidiar o transporte público para que a gente dê ao cidadão brasileiro um transporte público de qualidade. É essa que é a determinação do presidente Lula e nós precisamos trabalhar conjuntamente, os estados, os municípios e o governo federal para encontrar as alternativas para a gente alcançar esse transporte público que todos nós desejamos.